Bom, no capítulo 5 de contabilidade empresarial, nós tratamos os regimes de contabilidade, ou seja, a forma de apurar resultados pela contabilidade, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então nós tratamos, no capítulo 2 e 3, principalmente, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, nós observamos saldos. Quando nós preparamos um balanço patrimonial, nós temos um saldo de caixa, por exemplo, quanto existe no final daquele período que o balanço é publicado, em termos de caixa, ou em termos de estoque, em termos de contas a receber, contas a pagar e assim por diante. Quando a gente fala em apuração de resultados, nós temos um fluxo, uma demonstração dinâmica, ao contrário do balanço patrimonial, que é uma demonstração estática. Por exemplo, eu vou informar o total de receita, ou seja, de vendas no ano. Não é um saldo propriamente dito, mas é a soma, o fluxo de todas as receitas e todas as despesas que nós tivemos num período. Pode ser um período de 12 meses, o que é mais comum, ou um período de um ano. Então, na apuração do resultado, nós vamos obter o que a gente chama de medir a eficiência de um negócio, a eficiência de uma empresa. Então, nós temos, por um lado, a receita, que são o total de vendas, de bens e serviços que uma empresa obtém num período. E, por outro lado, nós vamos ter os gastos, as despesas, os sacrifícios, os custos que a empresa tem. Daí nós vamos estar confrontando se o resultado for positivo, ou seja, a receita é maior que a despesa, nós vamos ter um lucro, não é? Ou um superávit. Se o resultado for negativo, ou seja, as receitas menores que as despesas, nós vamos ter um prejuízo. Bom, em função dessas apurações de resultado, nós temos dois regimes distintos. Um que nós chamamos de regime econômico e outro que nós chamamos de regime financeiro. Na verdade, o regime financeiro é bem simples, é a forma de um fluxo de caixa. Quanto a empresa recebeu e quanto a empresa pagou. O regime econômico é o que nós chamamos de regime de competência, também conhecido como regime contábil. Então nós vamos ter um resultado mais adequado naquilo que a empresa obteve no período. Então vamos falar um pouco do regime financeiro. Então nós vamos pegar uma espécie de um fluxo de caixa, as receitas recebidas no período e as receitas pagas no período. Então nesse exemplo, nós temos uma receita recebida de 40 mil, uma despesa paga de 30 mil, então vai aumentar o caixa, daí usar o termo financeiro, no valor de 10 mil. Então esse dinheiro é o que nós chamamos de resultado financeiro. No que tange ao regime financeiro, então ampliando um pouco o nosso exemplo, nós temos uma empresa então que vendeu 500 na demonstração do resultado, teve custos de 400, pagou custos de 400 e teve um lucro financeiro de 100. Então observe que esse 100 vai como lucro no lado do patrimônio líquido, no lado do passivo, e por outro lado ele aparece como caixa no ativo circulante da empresa. Agora, essa é uma forma muito simplista de apurar resultados, válida, mas simplista. Mas vamos admitir então que seja uma empresa transportadora, que tem seus caminhões. Então ela utiliza esses caminhões para fazer transporte, e com esses caminhões ela obteve uma receita à vista de 500 e pagou despesa de 400 e ganhou 100. Mas a gente não pode se esquecer que houve desgaste, que houve um custo pelo uso desses caminhões. Esses caminhões vão perdendo valor à medida que ele vai sendo utilizado. Nós poderíamos entender, se ao invés de a empresa comprar, ter no imobilizado esses 500 de caminhões, ela poderia ter alugado caminhões, ela teria que pagar o aluguel de caminhões. Então nós temos que considerar esse desgaste pelo uso desses caminhões que vão perdendo seu potencial de trazer benefícios futuros. E a esse fenômeno nós chamamos de depreciação. Então, a taxa de depreciação, normalmente de veículos, é de 20%. Se eu multiplicar 20% pelo valor de 500, então eu vou ter uma depreciação igual a 100. Então, observe, se nós fôssemos fazer pelo regime econômico, ou seja,
independente daquilo que entra ou sai do caixa, nós teríamos que considerar uma depreciação de 100. E se nós considerássemos uma depreciação de 100, o lucro, na verdade, seria de zero. A empresa não tem nem lucro, nem prejuízo. Embora o 100 no caixa continua. Houve financeiramente um resultado positivo. Só que esse 100 do caixa, mais cedo ou mais tarde, a empresa vai ter que utilizar para repor o caminhão. Então, se for considerar a depreciação do caminhão, que é o regime econômico, nós vamos observar que a empresa não teve lucro nem prejuízo. Então, por exemplo, as depreciações, as provisões são fatos econômicos que não afetam o caixa. Então, quando nós tratamos em regime de competência, regime contábil, regime econômico, nós temos que considerar essas despesas para obter lucro ou prejuízo, para avaliar se a empresa foi bem sucedida ou não. Então, tanto provisões como depreciação, o regime caixa não considera, o regime financeiro não considera. Então, nós podemos aqui ter um caso um pouquinho mais abrangente, em que nós temos a receita de 100, a despesa e os salários de 80 e um lucro de 20 até então. Mas se eu for considerar a depreciação, então eu teria nesse caso um prejuízo. Então, economicamente, a empresa deu prejuízo, considerando o desgaste dos bens, a depreciação. Embora financeiramente ela deu lucro. Então, em função disso, nós temos que estar atentos a ambos os regimes, né? Qual seria o resultado correto? Os 20 mil que nós tivemos pelo regime caixa, nós poderíamos comemorar, ou o resultado correto seria os 5 mil de prejuízo que nós tivemos pelo regime de competência ou pelo regime econômico, e nesse caso nós teríamos que lamentar. Lógico, o resultado correto é o regime de competência, o regime econômico, a empresa teve prejuízo na verdade. Então a gente tem que estar atentos que nós podemos ter despesa pelo regime financeiro, eu vou tratar com os desembolsos, pagamentos. Pelo regime econômico, são aquelas despesas incorridas, os sacrifícios que nós tivemos para obter vendas, independente dela ser paga ou não. Por exemplo, despesas com salários, eu posso ter esse tipo de despesa e não ter pago ainda o salário, mas eles já são despesas. Então, pelo regime de competência, nós tratamos dessa maneira. No que tange a receita, pelo regime financeiro, tudo aquilo que entra no caixa. No que tange ao regime econômico, o regime de competência, receita é aquela gerada, é aquela venda que nós tivemos, independente do recebimento ou não recebimento. Então, de maneira geral, as pessoas pensam que o regime financeiro, já que está tratando de dinheiro, seria o melhor para apurar resultado da empresa. Mas, na verdade, não é assim. Lógico que nós vamos ter fluxo de caixa, isso é muito importante, mas o regime adequado seria o regime econômico, ou seja, o regime de competência. Ele é considerado perfeito, porque ele é de acordo com as ciências contábeis, ele é um critério científico. Então, claro, nós vamos ter regime caixa, trabalhar com caixa, mas as decisões devem ser em cima do regime econômico.